Lucas 22, versículos 7 a 13. Ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa. E Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Perguntaram-lhe eles: onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes ele: quando entrardes na cidade, sair-vos-á ao encontro um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí preparai-a. E eles foram e acharam tudo como lhes dissera, e eles prepararam a Páscoa. O tema que vou abordar hoje brevemente é o seguinte: o sangue, a bacia e o aconchego. Os últimos dias de uma pessoa, especialmente se ela é alguém importante e sabe que são seus últimos atos, eles ganham grande significação. Toda e qualquer coisa que Jesus Cristo fez, Ele o fez sem perder um momento, sabendo que a significação de tudo o que era feito tinha uma importância extraordinária na vida de homens e mulheres. Mas aquilo que ele realizou nas horas anteriores à crucificação tinha um grande significado para ele. Estava literalmente cheio daquilo que é tão importante, que desafia a imaginação. Naturalmente, tudo que ele ensinou aos discípulos não foi só para eles, mas para os homens em todos os tempos. E isso foi horas antes de ele morrer. Eu desejo, se possível, que em sua mente você se coloque, digamos, no alto do Monte das Oliveiras. Jerusalém, naquele tempo, não era tão grande como é hoje. Se você contemplar a cidade, de repente você vai ver um sacerdote de pé em cima do muro e tocando uma trombeta, para avisar que a Páscoa estava para se iniciar. E o som daquela trombeta podia ser ouvido à distância. E aquele som peculiar ecoava pelos montes da Judeia, indicando que a Páscoa logo ia começar, e a cidade estava cheia de gente. Milhares e milhares tinham vindo de toda parte de Israel para participar e para oferecer a Páscoa e para comer a Páscoa. Ela era um tipo do Messias vindouro. Nem notaram que nessa semana esse cordeiro estava com eles. Pense no que estou para dizer: mais de 200 mil cordeirinhos iriam ser oferecidos. A fumaça gordurosa iria subir para o céu. O ribeiro Cedron, que passa ao lado do muro oriental, entre o Monte das Oliveiras e a porta oriental, iria ficar vermelho do sangue que iria correr o dia inteiro. Os cordeirinhos teriam o pescoço cortado, o sangue seria recolhido numa bacia, e o cordeiro seria comido conforme as instruções recebidas. Jesus, as multidões não sabiam que a grande Páscoa estava no meio deles. Deu instruções a seus discípulos. Disse a Pedro e João: quando vocês entrarem,
Na cidade vão encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça. Quando virem esse homem com o cântaro de água na cabeça, então vocês o sigam, até que ele chegue a uma casa, e quando ele chegar à casa, perguntem onde fica o cenáculo. O mestre precisa dele, e ele o mostrará, e lá vocês devem comer a Páscoa. Para nós hoje em dia isso não é importante, mas na mente de Pedro e João deveria ter levantado muitas perguntas. A maioria delas era que nenhum homem levava cântaro na cabeça, era trabalho de mulher. Um homem simplesmente não fazia isso. Seria um grande vexame, mas Jesus havia dito: ao virem um homem com o cântaro, sigam-no. Assim fizeram. Porque na tipologia bíblica, e esta não é a minha mensagem, mas vou mencioná-lo, esse homem era um tipo do Espírito Santo. Jesus devia vir e comer a Páscoa com seus discípulos, e o Espírito Santo sempre conduz você a Jesus Cristo. Por essa razão o diabo odeia o Espírito Santo, o mundo não entende o Espírito Santo, os demônios combatem o Espírito Santo, e a maior parte do mundo religioso odeia o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único que pode levar-nos a Jesus. Porque milhões estão seguindo homens. Você está me ouvindo? Milhões seguem homens. Milhões estão seguindo denominações, milhões estão seguindo religião, milhões estão seguindo Maomé, milhões estão seguindo Buda, e olhamos para eles, os muçulmanos e os budistas, e olhamos para os que seguem o confucionismo ou bahaísmo, e abrimos nossos olhos espantados e dizemos: como isso é tolo. Mas amigo, não importa se você vive nos Estados Unidos ou Brasil, se você é religioso e é membro da igreja, estou aqui para dizer que religião não leva a Jesus, mas o que o budismo ou maometismo, só o Espírito Santo pode levá-lo a Jesus. Sei que alguns se contorcem e ficam tensos e outros perturbados, porque quando se fala sobre o Espírito Santo, isso os perturba bastante. Quando se fala no Espírito Santo, seus dogmas são atingidos. Quando se fala no Espírito Santo, isso transtorna sua liturgia. Se você não sabe o que é a formalidade litúrgica, é um túmulo com uma lápide e a palavra religião gravada nela. O mundo não compreende o Espírito Santo. Jesus disse: quando virem um homem com um cântaro, ele os levará a uma casa, sigam-no. E nós vamos comer a Páscoa lá. O homem é um tipo do Espírito Santo. Ele o leva a Jesus. Agora estamos no cenáculo. Capítulo 22 de Lucas. Versículo 19. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Jesus está agora à mesa. Os discípulos estão à sua volta. Jesus tomou o pão e deu graças e o quebrou e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Quero falar sobre o sangue antes de tudo. Sem derramamento de sangue inocente, não há remissão de pecados. E eu quero dizer isso antes de tudo, ao começar a falar sobre o sangue. Toda seita no mundo, e não vou dizer os nomes, mas toda seita, e uma seita eu descrevo como qualquer grupo que não acredita na eficácia do sangue de Jesus vertido para salvar a alma, isso é uma seita. Você e eu podemos ter divergências. A Assembleia de Deus e os batistas diferem, a Igreja de Deus e os metodistas diferem um pouco.
Os presbiterianos e os nazarenos diferem um pouco, mas todos nós, basicamente, cremos nas doutrinas essenciais. Muitos talvez não as preguem mais, mas se eles limparem a poeira dos seus livros de fé, vão encontrar essas coisas escritas lá. Vocês estão me ouvindo? Mas basicamente cremos nessa verdade fundamental, que somos salvos pelo sangue de Jesus. Queremos que não há outro meio de ser salvo. Você não pode ser salvo a não ser que confie em Jesus Cristo como seu Salvador eterno. Quando você crê, o precioso sangue se aplica ao seu coração e aos seus pecados. E isso é teologia bíblica conservadora, é o Evangelho. Nada de novo nisso, e é bom que não seja novo ou nunca se modifique. O pregador que muda isso está sendo apóstata. É um mercenário. Estão me ouvindo? Entretanto, há muitos que riem do sangue, ridicularizam, acham graça em igrejas chamadas cristãs, tanto na América como no Canadá. Entende o que eu estou dizendo? Em muitas dessas igrejas, e mesmo na maioria das igrejas, nunca se fala no sangue de Jesus, e quando se fala é para zombar, satirizar e também ridicularizar. Escute bem aquilo que vou lhe dizer agora. Se você está indo numa igreja dessas, saia do meio dela, é venenosa, saia correndo e procure uma igreja em algum lugar que crê na doutrina básica do Evangelho de Jesus Cristo e de seu sangue que limpa e lava o pecado. Mas se seu pastor nunca pregou sobre o sangue de Jesus e você pergunta e ele não acredita nisso, então saia dessa igreja. Saia depressa e procure um grupo que creia no sangue. Uma seita é uma igreja. Se é que é uma igreja que não acredita na eficácia da obra expiatória de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Digo que eles têm outro livro, escrito por alguém do seu grupo. Quem quer que seja, eles supõem no mesmo plano da Bíblia, e se você apurar bem, eles o colocam acima da Bíblia. E a Bíblia declara que se você acrescentar uma palavra ou tirar uma palavra dela, seu nome também será retirado do livro da vida. Não importa que eles sejam ricos, nem quem eles sejam, se não acreditarem no sangue de Jesus, fuja deles como de uma cascavel. Glória a Deus. Tem sido uma luta desde o começo do mundo, por causa do sangue. A causa da luta é esta: Satanás odeia o sangue. Ele detesta o sangue. Esse sangue foi vertido em figura quando o povo de Israel se preparava para deixar o Egito, e Moisés disse aos filhos de Israel: o anjo da morte vai chegar com a 10ª praga, a última do Egito, e os filhos de Israel vão sair, enfrentando o poderio do grande faraó Ramsés II. Hoje, quando o sol se puser e a terra ficar negra, antes do escurecer, apanhem um cordeirinho e cortem o pescoço, um cordeiro por casa. Tomem o sangue. Disse o que deviam fazer com o animal, como prepará-lo e tudo mais. Tomem o sangue. Ponham na ombreira. Apanhem sopo, e quando fizerem, sopo era uma erva que crescia no chão, arranquem, amarrem e molhem no sangue, espargindo a ombreira. Quando vir o sangue, passarei por cima. Pois, muito bem. Isso é algo que não entendo. Talvez alguns entendam. Tenho pensado, tenho orado, tenho pesquisado, tenho lido comentários até meus olhos cansarem e não consigo achar nada. Talvez ninguém saiba. O sangue. Por que o sangue? A pergunta tem que ser respondida: por que o sangue? É uma coisa grotesca. Bem, de fato sabemos que a vida está no sangue, entendemos isso, mas o sangue de Jesus, de fato ele era perfeito. Sua origem era perfeita, porque Jesus não nasceu de uma procriação natural.
Maria era virgem. Casou-se com José depois.